Olá, meus amigos. Que bom ver vocês de novo. Hoje eu quero falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que é de grande aplicação na matemática. Vamos ver um pouco sobre isso? Tudo começa no triângulo equilátero, que tem três lados iguais, ou seja, que tem a mesma medida, e essa medida é 1 para todos. O triângulo equilátero tem três ângulos congruentes. Esses ângulos medem 60 graus. Desenhando a altura do triângulo equilátero, eu vou dividir aqui o ângulo superior em duas partes. Essas partes serão congruentes. Cada parte dessa mede 30 graus. Com isso, eu construí aqui um triângulo retângulo. Deixei aqui a marquinha. Essa marquinha característica é do ângulo reto. Esse triângulo aqui da direita, ele é um triângulo retângulo que tem 60 graus, 90 graus e 30 graus. O que eu tenho aqui é que se esse lado todinho aqui mede 1, a metade dele vai medir meio, que será a parte que eu vou utilizar para o cálculo que nos interessa nesse momento. Vou utilizar somente a parte do triângulo retângulo. Eu tenho aqui o lado hipotenusa que mede 1, tem aqui o menor cateto que mede meio e tem aqui o maior cateto identificado por H, que era a altura do triângulo equilátero. Nosso teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual P ao quadrado mais C ao quadrado, onde eu tenho A, que é 1, a hipotenusa, B é o cateto B, que aqui é o H, e C, que é o cateto C, que aqui ele tem a medida de meio. Substituindo aqui, no lugar de A, coloquei 1, fiquei com 1 ao quadrado. No lugar de B, H ao quadrado. E no lugar de C, meio, tenho meio ao quadrado. Fazendo as contas, 1 elevado ao quadrado é 1. H ao quadrado, continua. Meio elevado ao quadrado é 1 quarto, porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Aqui, passando 1 quarto para o primeiro membro, ficou negativo. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então, eu terei 3 quartos igual a H ao quadrado. Aqui, passando o quadrado para o outro lado, transformei aqui numa raiz quadrada. Eu tenho raiz quadrada de 3 quartos. Como 3 eu não tenho uma raiz exata, ele é racional. E o 4 eu tenho a raiz que é 2. Fiquei com a altura igual a raiz de 3 sobre 2. Esse valor vem para cá, no lugar do H, eu estou colocando raiz de 3 sobre 2 e vamos partir para nossas contas de seno, cosseno e tangente. Vou mudar aqui para o cantinho, para eu ganhar mais espaço para começar a fazer as contas. Então, tem aqui o triângulo retângulo, cujo ângulo superior 30 graus, aqui inferior 90 graus e 60 graus. E vamos começar a fazer as contas. Começando pelo ângulo superior de 30 graus, reservei aqui o espaço seno de 30 graus, cosseno de 30 graus e tangente de 30 graus. Aqui são as definições. O seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. O cosseno é a razão entre cateto adjacente e hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Começando pelo seno, cateto oposto, aqui eu tenho um ângulo de 30, cateto oposto é meio, tá aqui. Hipotenusa 1, eu tenho meio dividido por 1. Ao fazer a conta, meio dividido por 1 é igual a meio, e meio é o cosseno de 30. Agora o cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, aqui o ângulo de 30, o cateto adjacente é esse aqui, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa 1, que é igual a raiz de 3 sobre 2,
portanto, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E agora, a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui está o ângulo de 30, cateto oposto meio, está ele aqui. Cateto adjacente, raiz de 3 sobre 2, está ele aqui. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2, estou armando aqui a minha continha. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Conservo a primeira meio, inverto a segunda, ficou 2 sobre raiz de 3 e multiplico. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. E aqui, tangente 30, já racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Fazendo aqui essa demonstração da racionalização, 2 raiz de 3. Aqui eu tenho 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. O raiz de 3 é o fator racionalizante, eu joguei ele para cá. E aqui também eu estou jogando o raiz de 3. Quando eu faço as contas, 2 raiz de 3. Aqui eu tenho 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz de 3 ao quadrado. Onde eu posso cortar a seguinte coisa. Eu vou fazer aqui. Eu vou cortar esses dois com esse aqui, ó. Corta aqui também, ó, o 2, tá? Ele some. E aqui eu vou cortar o radical e eu vou cortar o quadrado. Sobrou para mim raiz de 3. E aqui embaixo sobrou o 3. Então, por isso, final, raiz de 3 sobre 3. Agora vamos falar do ângulo de 60 graus. Novamente aqui as três colunas, seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60, e tudo vai acontecer da mesma forma. O seno de 60, cateto oposto dividido pela hipotenusa, aqui está o 60, aqui está o cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, hipotenusa 1. Eu tenho raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, que é raiz de 3 sobre 2. Vamos ao cosseno. O cosseno de 60 graus, está aqui o 60, o cateto adjacente é meio, hipotenusa 1, meio dividido por 1 é igual a meio, o cosseno de 60 é meio. Vamos observar uma coisa interessante. O seno de 60 ele é igual ao cosseno de 30, e o cosseno de 60 ele é igual ao seno de 30. Agora, a tangente de 60, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 60 graus está aqui, cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, cateto adjacente, meio, eu tenho raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Montei aqui a minha conta para fazer, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, inverti aqui para multiplicar, raiz de 3 sobre 2, 2 raiz de 3, 2 vezes 1, 2. E aqui eu posso fazer o cancelamento. Eu vou cortar esse 2 aqui, com esse 2 de baixo, e assim fiz o cancelamento. Concluindo, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Agora, vamos aos 45 graus. Eu tenho aqui um triângulo retângulo isósceles. No triângulo retângulo isósceles eu tenho um ângulo reto. Cada cateto mede 1, são iguais. E eu tenho 45 graus os ângulos agudos. Usando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A, H de hipotenusa, o B é igual a 1, aqui o B, ou esse aqui pode ser o B, o C é igual a 1 da mesma forma. Substituindo na fórmula, A é o H, H ao quadrado, o B é 1, 1 ao quadrado, mais o C, que é 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, fiquei com 1 mais 1 é igual a 2. Quando eu passar o quadrado para o outro lado, eu tenho raiz de 2. Então, esse lado aqui, que é a hipotenusa, ele mede raiz. Trazendo aqui para o lado esquerdo, para ganhar espaço, substituir aqui o H por raiz de 2, eu tenho aqui as três colunas para fazer essas contas. Seno de 45, cosseno de 45, tangente de 45. Vamos começar pelo seno de 45.
O seno de 45, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Eu tenho aqui 45, qualquer um deles. Vamos pegar esse aqui. 45, cateto oposto 1, dividido pela hipotenusa, raiz de 2. Aqui. Racionalizando, eu tenho raiz de 2 sobre 2, como foi mostrado aí um pouco atrás. A racionalização acontece da mesma forma. Cosseno de 45, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vou pegar esse mesmo aqui. Cateto adjacente médio 1, hipotenusa raiz de 2. Eu tenho 1 raiz de 2. Concluindo aqui, racionalizando, raiz de 2 sobre 2, vamos observar, o seno e o cosseno de 45 têm o mesmo valor. Na tangente de 45, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, está aqui o 45, cateto oposto 1, cateto adjacente 1, eu tenho 1 dividido por 1, que é 1. Então, tangente de 45 é igual a 1. Uma relação importante, eu vou aproveitar os cálculos já obtidos para escrever essa parte. Então, usando aqui o ângulo genérico B, eu tenho seno de B, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui eu tenho ângulo B, cateto oposto B, dividido pela hipotenusa A. Então, passando aqui o A para o primeiro membro, eu tenho que B é igual a A vezes seno de B. Da mesma forma com o cosseno, cateto adjacente C dividido pela hipotenusa A, está aqui, ó, cateto adjacente C dividido pela hipotenusa A, mudando A para o primeiro membro, eu tenho A vezes cosseno B. E cheguei na tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, aqui está o ângulo B, cateto oposto B, cateto adjacente C, vou fazer a divisão de B sobre C. Mas aqui eu tenho que B é A seno B. E aqui eu tenho que C é A cosseno B. O que eu vou fazer é cancelar esse A. Aqui, ó. Cortei esse A. Cortei esse A. Cheguei à seguinte conclusão. Vou voltar. Tangente B é igual a seno B dividido pelo cosseno B, que é uma relação bem importante para a gente utilizar. Finalmente, falando aqui da relação fundamental da trigonometria, mudei aqui um pouquinho a fórmula, onde b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado, é o teorema de Pitágoras, escrito de uma forma um pouco diferente, para facilitar minhas contas. O b, né, esse aqui, é igual a seno b elevado ao quadrado, mais o c, que é isso aqui, ó, a cosseno b elevado ao quadrado, é igual a elevado ao quadrado. Então, eu tenho essa expressão aqui, a elevado ao quadrado, seno b elevado ao quadrado, seno quadrado b, mais a elevado ao quadrado, cosseno b ao quadrado, cosseno quadrado b é igual ao quadrado. Aí, vamos ver aqui uma coisa que é bem interessante. Vou marcar aqui. Eu vou cancelar isso aqui, ó. Dividir tudo por a ao quadrado. É como se eu cortasse aqui, ó. Cortei esse A, cortei esse A, cortei esse A. Mas quando eu corto esse A aqui, fica sempre a unidade, porque é A ao quadrado dividido por A ao quadrado. E concluindo, eu tenho a seguinte expressão. Seno ao quadrado B mais cosseno ao quadrado B é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria e que a gente vai usar bastante aí para resolver questões matemáticas sobre trigonometria. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, sugestão. Você pode pedir também resolução de exercícios e ative o sininho para receber sempre as novidades. Te espero no próximo vídeo.